Eu converso agora com Otávio Fregonese, que é diretor global de marketing e vendas da ICC, uma empresa referência em nutrição animal e que vem investindo pesado aí em capacitação em pessoas. Otávio, muito obrigada por sua participação aqui no Novo Agro. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos que assistem. Em nome da ICC, de toda a comunidade ICC, eu que agradeço pelo convite. Otávio, a gente estava conversando um pouco nos bastidores, falando da importância da capacitação. Aqui no Novo Agro, a gente costuma estimular os profissionais do setor a buscarem uma própria capacitação, não ficar esperando cair do céu, a empresa tomar alguma iniciativa, para eles próprios serem proativos nesse sentido. E na contramão disso que a gente prega, a gente vê a ICC investindo pesado em capacitação, o que é muito bom também. Isso já era uma prática da empresa ou, ou este ano tem alguma novidade nesse sentido de capacitação? Conta para a gente, o que está acontecendo lá na empresa? Beleza, essa é uma ótima pergunta. Obrigado pela oportunidade de poder comentar sobre ela. Primeiro, eu concordo sim com a sua fala de que a carreira ela é do profissional. É ele o maior responsável pelo seu sucesso. Ele tem que ser o protagonista. Ninguém pode querer mais o sucesso profissional de uma pessoa do que ela mesma, né? Eu costumo dizer que essa jornada de construção de uma carreira, né, neste processo de construção de uma carreira, não existe sorte ou azar, existem consequências. Ou seja, a nossa carreira será certamente a consequência das escolhas e dos investimentos que nós fazemos, né? Porém, Lilian, nesses 22 anos que eu atuo em cargos de liderança, ficou muito evidente para mim que uma grande parte dos profissionais não tem clareza de onde ele quer chegar, né? E aí, quando você não sabe onde você quer chegar, você pega qualquer caminho. E aí, o que acontece, o que eu observo, é que as pessoas que não sabem onde querem chegar acabam investindo errado, ou muitas vezes nem investindo, né? Esse investimento aleatório no seu desenvolvimento faz com que, ao invés dessas pessoas caminharem para frente, elas começam a correr atrás do rabo, elas começam a andar em círculo, sem a evolução que elas poderiam ter, tá? Evolução seja em cargo, seja em salário, mas também seja em termos de satisfação pessoal e profissional. Hoje em dia eu tenho clareza que esse aspecto da satisfação pessoal e profissional, você chegar ao final do dia e falar, meu, valeu a pena, é muito importante, né? Então é por isso que aqui na ECC nós estamos trabalhando fortemente para que todas as nossas equipes tenham clareza, desde os aspectos mais básicos, como, por exemplo, a nossa agenda cultural, né? Aquilo que em muitas empresas são quadros na parede, aqui nós praticamos no dia a dia, nós conversamos, por exemplo, sobre os 4 valores que nós temos, que são integridade, pensamento de dono, compromisso com o crescimento e mentalidade de aprendiz, né? Para que eles enxerguem na prática como isso se aplica, né? Então, desde essas questões mais básicas até questões mais avançadas, como a academia que nós estamos fazendo, né, a Academia ICC, que foi desenvolvida e ministrada junto com a Fundação Dom Cabral, para capacitar as lideranças, que são propulsores da empresa, sobre temas como gestão de pessoas, gestão de mudanças, vendas consultivas, comunicação, gestão de projetos, né? Enfim, a carreira é responsabilidade do profissional, sem dúvida, mas a formação do melhor time, do time de alta performance, é responsabilidade dos líderes. Então, por isso, eu acho que tem que ter duas frentes. O profissional tem que saber que competências precisa desenvolver para chegar onde ele quer, e os líderes de uma empresa são como os técnicos de futebol, né? O técnico da seleção brasileira tem que saber quem é que vai ser escalado para jogar em qual posição. Eu costumo fazer a entrevista e no meio dela começar a comentar e conversar com quem está na outra ponta. Viu, gente? O Otávio falou algo importantíssimo. O maior interessado no seu sucesso, no seu crescimento é você mesmo. É você. E o pior inimigo também é você mesmo. Eu sempre digo que o pior inimigo é o espelho. Você se olha lá e você tem que ver se você tem merecimento ou não. É você que tem que investir em você próprio. Se você não fizer isso, são raras as empresas que fazem o que a ICC está fazendo. E por isso que eu fiz questão de entrevistar o Otávio neste requisito. Porque são os dois lados, como ele falou. Tem que ter parte da empresa, mas principalmente e essencialmente quem está lá na outra ponta
tem que querer, tem que desejar, tem que investir também. E mais do que isso, tem que saber onde está e aonde quer chegar. Porque não adianta você fazer investimentos aleatórios que você só vai gastar dinheiro e não vai ter fundamento algum. Otávio, me diz Perfeito. uma coisa, já dá para aferir algum tipo de resultado de negócio, do negócio de vocês? Ou é muito cedo ainda para a gente falar disso? Não, certamente já dá, né? Mas a gente tem que notar o seguinte: a gente trabalha o pilar das pessoas dentro de um tripé, dentro de um triângulo que contempla mais dois pilares que são importantes, tá? Então, além das pessoas, nós temos os processos e as tecnologias. Então, isso é um conceito fundamental que a gente tem que perceber. Pessoas, processos e tecnologia caminham juntos para que a gente atinja resultado. Então, por exemplo, nos processos, nós estamos revisando o como nós fazemos para garantir que a gente não faça só certo as coisas. Ah, eu segui aquele procedimento, então eu fiz certo o que tinha que ser feito. Mas especialmente, Lilian, que a gente faça a coisa certa. Ou seja, a gente está estimulando os nossos times a desafiar, a melhorar os nossos processos antigos. E assim, muitas melhorias estão sendo implantadas na empresa, desde a área regulatória, processo de forecast, que é a previsão de vendas, gestão de projetos, etc. Então, nos processos, mais do que fazer certo a coisa, é fazer a coisa certa, o que é prioritário. E o terceiro pilar, que é o pilar de tecnologia, a gente está investindo em diversos sistemas que facilitam o trabalho no dia a dia, ou seja, torna tudo mais produtivo. E o que é ser produtivo? Não é trabalhar 24 horas por dia, é trabalhar 14 horas em 8. Isso é ser produtivo. Gastar menos dinheiro, menos tempo, menos recursos, tá? Então, exemplos de sistemas de tecnologia, sistemas de inteligência de venda, o famoso BI, sistemas de gestão da qualidade, sistemas de gerenciamento de armazéns e assim vai. Ou seja, faço questão de ressaltar que além de termos as pessoas certas, no lugar certo, com as competências certas, a gente precisa garantir que essas pessoas tenham as ferramentas adequadas para trabalhar e os processos mais eficientes. Se faltar algum desses pilares, o resultado certamente fica comprometido. Outro ponto importante que o Otávio toca aqui é a diferença entre produtividade e ocupação. Às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro, acorda às 5 da manhã e vai descansar meia-noite e fala, nossa, porque eu trabalhei o dia inteiro, eu trabalhei o dia inteiro, ninguém reconhece o meu esforço. Primeiro que você trabalhou, você foi produtivo ou você apenas se ocupou? As pessoas confundem, né, Otávio, produtividade com ocupação. Elas se ocupam o dia todo, se perdem nos afazeres, não utilizam as ferramentas corretas ou no momento adequado, ou é interrompido demais, passou o dia e no fim ela não fez o que tinha que ser feito e ficou imensamente cansado. E às vezes pensa assim, poxa vida, eu trabalho tanto e não sou reconhecido, eu não sou promovido. Aí fica olhando para o colega, né? Olha para o palco do colega, para a promoção que o colega recebe e não olha para o bastidor. Qual que é o bastidor? Ah, mas eu trabalho muito mais. Mas será que você resulta muito mais? Lembra que eu sempre brinco com a questão, Otávio, do jogo de futebol, do campeonato. Ah, porque meu time foi lá, ele lutou, ele trabalhou, ele jogou bonito, ele fez tal, mas fez gol para ganhar o campeonato? Meu amigo, se você não fez gol, se você não resulta, não adianta muito esforço, não adianta uma partida linda, uma partida bonita, porque a empresa não é filantropia, é lucro. Então, chegou lá no final, você tem que avaliar, você está resultando para a sua empresa? Então, você tem que reavaliar os seus processos, a sua forma de trabalhar e aproveitar as ferramentas que a empresa te dá para isso, porque faz todo o sentido. Não que o colaborador tenha que fazer exatamente aquilo que o líder quer, o importante é o resultado, mas abra a mente, ouça, tenta ouvir o que tem lá do outro lado também, isso é bem importante. Agora, todo Exato. esse aprendizado, Otávio, que você falou, né, na parte de gestão de líderes, de comunicação, tem também algum tipo de aprendizado que vá resvalar no produtor rural? Olha, nesse momento, pontualmente sim.
mas é muito mais uma consequência dessas melhorias de desenvolvimento do nosso time, dos nossos processos da tecnologia. Então, os nossos clientes, que não são apenas produtores, nós temos grandes indústrias de premix, de aditivos, nós temos clientes de todas as espécies animais, que inclui desde pet, aqua, ruminantes, monogástricos, etc. Todos eles acabam tendo a consequência de um time mais eficiente, de processos mais eficientes, de tecnologia que melhorem o nível de serviço que eles recebem. Mas, certamente, nos próximos meses ou anos, estamos falando aí de segundo semestre de 2023, 2024, esse aprendizado vai começar a chegar de forma muito mais contundente. Por quê? Porque esse time capacitado, vamos lembrar que um dos nossos valores é a mentalidade de aprendiz, né? Este time capacitado vai conseguir agregar muito mais valor, não só para os times gerenciais dos nossos clientes, como para suas equipes, colaborando com o seu desenvolvimento, seja nos aspectos técnicos, que são mais tradicionais de uma empresa científica como a ICC, mas especialmente nos aspectos de gestão. Por quê? No agronegócio, muitas vezes, qual que é o background de formação? Veterinários, agrônomos, zootecnistas e técnicos agropecuários. Profissões, né? Eu sou formado na Unesp de Botucatu, no ano de 2001, e eu tentei muitas vezes, Lilian, muitas vezes, formar disciplinas paralelas para ensinar os alunos da veterinária, minha formação é veterinária, aspectos como negociação, comunicação, condições de reuniões, liderança, gestão de pessoas, etc. Pasme, 22 anos que eu sou formado, eu nunca consegui. Nossa. A própria universidade de onde eu vim não, não comprou a ideia. Mas eu fiquei 10 anos na indústria farmacêutica e um dia uma professora muito querida minha me ligou e falou, Otávio, você não está aceitando nenhum estágio daqui da Unesp? Eu falei, não, não é professor que eu não estou aceitando, vocês estão fazendo tudo errado. Vocês estão achando que vai chegar um carimbo aqui da Unesp de Botucatu e eu vou parar tudo para receber vocês. Primeiro, que vocês estão mandando, a nossa empresa só trabalha com ave de suíno, vocês estão pedindo estágio na área pet. Vocês não estão nem interagindo com o seu interlocutor. Eu não vou parar o meu trabalho para ligar para você e falar, olha, vocês mandaram errado. Eu simplesmente pego a cartinha e coloco no lixo, porque você é o vendedor aí, não eu. Eu sou o comprador, né? E aí tentamos várias vezes levar essa ideia, não foi, mas a gente consegue fazer isso via empresa hoje com times, né, enormes aí pelas empresas por onde eu tive por onde passar. E é muito satisfatório ver que essas pessoas não só aprendem, como elas vão passando adiante, seja na empresa que eu continuo trabalhando, ou seja em outras empresas, né? Depois de 22 anos, e é uma cabeça um pouco mais careca, a gente vê as pessoas escrevendo histórias e desenvolvendo outras pessoas que vão escrever mais histórias. Eu acho que esse é o ponto da sustentabilidade do nosso agro. Negociação, comunicação seriam disciplinas Mandatórias. indispensáveis para o dia a dia. Exatamente. Mas a gente vai Exatamente. mudar Mas, essa área. A gente vai mudar. é, A gente chega lá um dia. com certeza. Já, Chegar já, já, já mudamos muito, né, nos já, últimos né? 20 anos. Já. E como é que tem sido a reação dos colaboradores nesse sentido? Eles têm sido receptivos? O que você tem notado? Não, a reação é a melhor possível, né? Com certeza a motivação é enorme, né? Porque além dos treinamentos e da capacitação em si, eles estão vendo com muito mais clareza qual é o propósito de cada um, quais são seus objetivos profissionais, tá? E qual é o caminho ideal para que eles atinjam esses objetivos, né? Então, dentro disso, entra um processo importantíssimo que eu acabei não comentando em nenhuma resposta anterior, que é o processo de feedback, muitas vezes negligenciado, né, pelas pessoas. Todo mundo, quando você pergunta, não, feedback é importantíssimo. Aí você pergunta para aquele cara, você fez algum processo de feedback efetivo, formal, com um liderado seu? Ah, é, agenda, isso, aquilo. Ou seja, as pessoas gostam muito e acham que o seu líder tem que dar o feedback, mas ele, como líder, não se preocupa em dar feedback, como se só o líder desse feedback. Não é bem assim, mas isso pode ser um tema de outra conversa, né? Sim. Ontem mesmo, eu investi 2 horas, né, em um processo de feedback com um dos gerentes aqui da empresa, é um feedback oficial, com uma ferramenta oficial, que ficou arquivada lá com o próprio funcionário, com a área de recursos humanos,
comigo, tá? E esse feedback é importante para que ele possa compreender como que a companhia está avaliando ele, né, avaliando as suas entregas, o que está bom, o que eventualmente pode ser ajustado, e mais importante do que contar para ele o que está bom e o que não está bom, é que a gente fecha a conversa com uma rota de desenvolvimento, né, o famoso PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, que vai aproximar esse profissional dos seus objetivos pessoais barra profissionais, ao mesmo tempo em que a gente garante que esses objetivos estejam conectados com os objetivos da empresa, ou seja, a empresa atinge seus objetivos, o funcionário se desenvolve, ele entende o caminho que ele pode percorrer até que ele esteja apto, num determinado espaço de tempo, a uma promoção. E não aquela coisa assim, a funcionária Lilian está ali, o Otávio, gestor dela, nunca deu um feedback, aí eu promovo o funcionário João da Silva, e a Lilian fala, poxa, mas por que que não fui eu? Ela nem sabe Nem por que não sabe foi, por quê. né? Exatamente. E tem que ser mensurável e também com prazos, né? Que nesse plano de Totalmente. desenvolvimento individual, você estabelece ali, coloca tudo no papel, registra, porque o combinado não sai Absolutamente. caro, isso é muito importante. E mesmo que você não tenha ferramentas muito avançadas, gente, faz lá no papel, na caneta. Uma planilhinha de Excel É é uma totalmente planilhinha de Excel, é viável, uma coisa né? simples, ou tem produtores rurais que não gostam de mexer com planilha de Excel, não tem problema, pega lá uma antiga caderneta, não tem problema a ferramenta que você vai usar. Mas é Esse importante que tema, isso seja Lilian, aplicado. esse tema, Lilian, perdão te interromper, de Imagina. desenvolvimento de pessoas, ele é muito importante para quem está assistindo. Se tiver curiosidade, interesse, pesquise dois temas. Um deles chama gestão por competências e o outro chama liderança situacional. São dois temas essenciais para qualquer pessoa que tenha um papel de líder. Porque na gestão por competências, nós vamos ter clareza desde o processo de definição de um perfil de cargo, que as pessoas também negligenciam, eu contrato ali sem saber o que eu quero e o que eu não quero, aí eu invento uma imagem na minha cabeça, mas eu contratei a Lilian, e a Lilian inventou outra imagem. Pronto, acabamos de traçar o caminho para o insucesso. Porque eu estou pensando A, B e C, e a Lilian está pensando A, F, H. Pronto. Uma parte vai bater e outra parte não. Então, na gestão por competência, a gente estabelece esse perfil. Aí a gente seleciona buscando aquele perfil. Aí eu selecionei, eu informo a pessoa sobre o perfil. Então não tem mais duas imagens, a gente tem só uma imagem sobre o que deve ser feito. E aí a gente faz os indicadores de desempenho. Então a pessoa vai perseguir ao longo do tempo, depois de um processo de integração na empresa, onde a pessoa vai entendendo numa fase de introdução, numa fase de crescimento, até chegar numa fase de maturidade, quais são as entregas. Beleza. E o que, que tem a ver a liderança citacional com a gestão por competências? Tem a ver porque um líder capacitado que entende a liderança situacional, ele vai perceber um tripé. Qual é o tripé? O líder, o liderado e o contexto da liderança. Essa é a maravilha chamada liderança situacional. Porque, veja bem, eu sou o líder da Lilian, hipoteticamente. Eu estou num contexto de liderança A, favorável, mercado crescente, pujante, etc. E o ano que vem veio a pandemia. O líder é o mesmo, o liderado é o mesmo, mas o contexto mudou totalmente. Então, a gestão do líder sobre o liderado muda. E isso precisa ser muito flexível, muito adaptável para que o time continue caminhando. E na liderança situacional, o líder sempre vai adaptar o seu estilo de liderança ao nível de maturidade da equipe, que geralmente são divididos em quatro, desde a maturidade nível 1, que é a mais baixa, até a maturidade nível 4. Qual é o grande erro dos líderes de YouTube? Ser líder é saber liderar, ser líder é saber delegar. Só que você só pode delegar em uma situação, quando o seu liderado já tem maturidade o suficiente para saber o que deve ser feito e como. E muitas vezes a gente pega uma pessoa que acabou de entrar na empresa, ou que não tem as competências necessárias para saber o que deve ser feito e como, e eu finjo que eu deleguei, mas na verdade eu fiz uma coisa chamada eu delarguei, né? Larguei. E aí pronto, aí é o segredo também para matar alguém. E de outro lado, os microgerenciadores, né? Eu pego uma pessoa super experiente, uma pessoa sênior, que sabe o que deve ser feito e como deve ser feito, mas eu quero contar para ele como eu quero que ele faça. Não, vou ter que pintar a célula do Excel da cor tal, porque eu quero. E aí você faz o microgerenciamento
muito focado na tarefa, e aquela pessoa sênior vai se desmotivar e vai sair do seu time porque você está fazendo um microgerenciamento. Eu vou ter que te chamar aqui de volta só para a gente falar de um outro tema, particularmente, que vai ser liderança, a gestão Vamos? de pessoas, feedback Então, e tudo bora. mais. Só voltando na questão do feedback, gente, feedback também não precisa ter, às vezes, dia e hora marcada. Às vezes tem, porque aquele feedback mais complexo, maior tempo, mas tem aquele feedback que é imediato. Aconteceu, já tem que chamar, já tem que conversar, já tem que resolver, já tem que corrigir a rota, né? É isso que a gente tem que fazer. Bom, Perfeito. voltando para essa questão de capacitação, eu quero sua opinião numa questão. Aqui a gente está falando tanto para quem lidera quanto para quem é liderado, né? Para quem lidera, da importância de dar capacitação para os seus colaboradores e para os liderados, da importância dele também buscar conhecimento e se capacitar e qualificar cada vez mais. O Novo Agro trabalha também com muitos pecuaristas, e quando a gente fala em fornecer capacitação para os seus colaboradores, eles colocam o pé atrás, fala que é gastar dinheiro à toa, porque vai investir em alguém, depois esse alguém vai se tornar muito bom, vai dar tchauzinho lá para o fazendeiro pecuarista e vai trabalhar em outro lugar e não valeu o investimento. Eu não penso assim, e acredito que você também não, Otávio. E que conselho você dá para quem tem esse tipo de mentalidade? Bom, esse é um pensamento que eu já vi muito, né, nesses últimos 22 anos, né? Ah, eu não vou investir porque depois a pessoa sai, aí eu perdi o dinheiro, né? Mas realmente eu penso de forma oposta, Lilian. Eu acredito verdadeiramente que mais do que investir no treinamento da equipe, a gente tem que investir na equipe, mas de uma forma holística, ou seja, uma forma mais ampla, tá? Investir no treinamento é importante, mas mais que isso, eu preciso primeiro garantir que o funcionário seja e perceba que ele é parte do time, né? Que ele não é só um executor de tarefas. Ele tem que perceber que ele pode crescer a partir do momento em que ele faz as suas entregas. Não tem crescimento fácil. Né? Isso aí é só no coach do YouTube, né? Que ensina você a uma carreira promissora, né? Eu vi lá uma palestra de um cidadão que eu conheço, né, como ter uma mente milionária. Eu pensei, mas esse cara não tem nem 1 milhão na conta, como é que ele está ensinando alguém a ter uma mente milionária, coisa que ele nunca fez, né? Mas esses milagreiros do YouTube gostam de fazer isso. Eu sou bem diferente, eu sou um pouco mais tradicional. Eu acredito em acordar cedo, trabalhar muito, trabalhar produtivamente, entregar resultado, dormir feliz e começar outro dia assim, né? Então, o funcionário precisa entender também que ele vai ser promovido quando ele entregar. E tem que entender que ele é respeitado, que ele tem tempo para si, tempo para cuidar da sua saúde, para cuidar da sua família e que ele tem uma remuneração coerente, adequada com o seu cargo, com as suas perspectivas profissionais, tá? Ou seja, quando o funcionário percebe que ele tem tudo isso, mas ele precisa perceber, tá? Que ele tem tudo isso e ele está recebendo investimentos, eu não consigo imaginar um funcionário querer sair de uma empresa dessa. Eu não vou querer, né? Uh, mas, Otávio, e se mesmo assim ele sair? Sabe por quê? Porque é uma empresa talvez menor, e aí esse cara é muito bom e apareceu uma oportunidade irrecusável que ele vai ganhar um dinheirão e ele quis aceitar. Bom, aí eu penso o seguinte: se você é um bom líder, você vai celebrar o crescimento da sua equipe que mereceu. E o mau líder vai choramingar, ele vai resmungar, viu só? Eu investi, ele foi embora. Né? Importante a gente lembrar que a gente não investe nas pessoas só pelo nosso próprio interesse. Tá? É fundamental que a gente queira o sucesso dele também. Tá? E às vezes, nesses 22 anos eu te garanto, né, várias pessoas do meu time saem, só que eu já faço um acordo. No primeiro dia que eu leio o perfil de cargo da minha equipe, eu digo, se um dia nossos caminhos forem se separar, eu quero ser o primeiro a saber e o primeiro a aplaudir. Entendeu? Esse é o ponto. Eu quero que o cara voe. Né? Pô, aí você vai ter que começar de novo. Por isso que eu existo, né? Para tá fazendo as coisas acontecerem. Olha, Otávio, você me fez lembrar vários episódios da minha vida profissional, porque eu sou gestora há 22 anos. E eu já peguei uma colaboradora excepcional, mas ela já estava insatisfeita, não tinha mais como crescer onde ela estava, no departamento que ela estava, na empresa que eu estava. E, na verdade, é assim, eu trabalhava numa empresa, uma espécie de holding, que tinha várias outras empresas.
E aí eu fui conversar com o gerente da outra empresa para ver uma oportunidade para ela, sabendo que eu ia perder uma das melhores do meu time. Mas não adianta você manter alguém lá. Isso é um egoísmo absurdo, que nem você disse. A gente Exato. precisa também desejar o sucesso do outro, né? Fico muito feliz quando eu vejo pessoas crescendo até mais do que eu. E aí eu fui conversar Exatamente. eu briguei pela vaga na outra empresa para ela. Ah, não, porque não tem como fazer o teste. Não, não tem problema, tá sem máquina fazer teste, a gente marca um dia, um horário, a gente faz o teste dela aqui mesmo, não tem problema. E aí ela foi para outra empresa e está lá até hoje, extremamente feliz. E eu acho que isso é importante. E colaborar também com o meio, com o todo. Ou seja, quando você prepara pessoas para o mundo. E quando você prepara para o mundo, você está preparando para um mundo melhor. E o mundo dá voltas, e Exatamente. quem é bom depois volta, e vai voltar melhor ainda, porque vai aprender. Volta e te contrata um dia lá na frente. Você vai Sim, ser liderado, de quem você liderou. sim. Eu sempre falo que a gente, no nosso comportamento profissional, a gente é uma vitrine. O tempo inteiro a gente é uma vitrine. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje a gente está aqui liderando e amanhã a gente é liderado. Exatamente. É E esse, tá tudo bem, é claro, normal, né? Nessa esse é o montanha-russa da vida é recado. normal. Exatamente. Otávio, eu adorei a conversa. Para a gente finalizar, você falou, deu alguma pincelada em relação a 2023. Então, 2023, essas ações de capacitação, qualificação, elas permanecerão, é isso? Não só 23. Isso aí vai permanecer o resto da vida. A gente não pode parar nunca. Porque às vezes as pessoas confundem capacitação só com aquele treinamento que a empresa dá, ou que você vai a uma universidade, a uma faculdade, você faz. A gente está se capacitando o tempo inteiro sobre diversas coisas, né? Então a gente não pode parar, né? Se a gente diminuir a velocidade, a gente já vai ser atropelado. Então, sem entrar numa zona de pânico e de desespero, a gente entender quais são os caminhos, quais são as 2 ou 3 ações ao longo de um ano que eu vou fazer. Eu não preciso fazer 25 ações, né? Uma pessoa, uma colaboradora aqui da empresa veio, né, me sugeriu um plano de desenvolvimento para ela, onde ela ia fazer uma pós-graduação, né, um MBA, uma especialização, ia fazer espanhol e inglês. Eu falei, ó, filha, você não vai conseguir, porque você tem família, porque você tem trabalho, porque você precisa fazer um esporte, porque você precisa cuidar da sua vida, né? Então vamos fazer o seguinte: qual é a prioridade? Nós somos uma empresa multinacional, vamos começar pelo inglês, faça esse ano um bom inglês, suba do nível X para o nível Y. Lá no segundo semestre pode começar a especialização e talvez daqui a uns 2 anos você vai para o espanhol. Porque senão você vai se iludir. Sabe aquela pessoa que não vai na academia durante 10 anos e aí ela tem um estalo e ela quer ir todo dia 3 horas? Esqueça. O Simon Sinek fala um negócio que eu adoro. Eu repito 24 horas por dia. A consistência é muito mais importante que a velocidade. Se você for 10 horas na academia hoje, não vai acontecer nada, talvez você se machuque. Se você for meia hora, 3 vezes por semana, durante 2 anos, você vai ver o resultado em algum momento. É que nem metas de fim de ano, né? Vira o ano, porque precisa Exato. virar o calendário para a pessoa mudar alguma coisa, né? Ela não pode começar amanhã, ela não pode começar hoje. Aí ela promete assim, faz uma lista de umas 15, 20 coisas. Chega no ano que vem, não cumpriu nada. É claro. Gente, coloque 2 coisas. 3 Exato. no máximo, né? E É, vai trabalhando essas 2 coisinhas, 3 no máximo, 2, acho que 2. E aí é muito legal quando você chega no fim do ano e fala, poxa vida, eu cumpri. eu Por quê? fiz. É, Isso, porque você estabeleceu 2 coisas, agora estabelece 20, não, acaba não fazendo nada, e fica postergando, postergando. exatamente. Otávio, Muito adorei bom. o bate-papo, quero você aqui mais vezes para a gente falar de liderança, falar de capacitação, porque para mim, acho que para você também, é um assunto apaixonante. É, com certeza, o maior prazer. Só você falar e a gente volta. Sucesso para a ICC, para os seus colaboradores e voltamos a nos falar em breve. Obrigada, tchau. Joia. Muito obrigado, Lilian. Tchau.